E aí, no universo da tecnologia, existe uma daquelas discussões clássicas, quase uma treta, SQL contra NoSQL. Mas e se a gente pensar nisso não como uma batalha, mas como escolher a ferramenta certa para cada trabalho? Hoje a gente vai mergulhar fundo nisso. Para começar, vamos com uma pergunta que já nos faz pensar. Por que empresas que lidam com um volume de dados que a gente nem consegue imaginar não usam uma solução só? A resposta para isso, bom, é o que a gente vai desvendar agora. Nossa jornada começa com o rei absoluto do armazenamento de dados por décadas, o mundo superorganizado e estruturado dos bancos de dados relacionais, mais conhecidos como SQL. Então, o que é um banco de dados relacional, o tal do SQL? Pensa numa planilha, só que com superpoderes. Tudo é perfeitamente organizado em tabelas, com linhas e colunas bem definidas. É como aquele catálogo de biblioteca antigo, super metódico, onde cada livro, cada autor e cada editora tem seu lugarzinho exato. A grande confiança que o SQL inspira vem desses 4 princípios, o famoso acrônimo ACID. E essas regras, olha, não são negociáveis. A atomicidade quer dizer que uma transação, tipo uma transferência de dinheiro, ou acontece inteira ou não acontece nada. Consistência garante que os dados sempre vão seguir as regras. Isolamento impede que 2 operações acontecendo ao mesmo tempo se atrapalhem. E a durabilidade? Bom, essa garante que, depois de salvo, o dado não some mais, nem que o sistema caia. É justamente por isso que o SQL é a estrela em cenários onde a integridade dos dados é a coisa mais importante do mundo. Pensa em sistemas bancários, controle de estoque de uma loja ou processo de uma compra online. Nesses casos, a rigidez do SQL não é um defeito, é a sua maior qualidade. Só que aí o mundo mudou. A nossa história ganha um novo capítulo aqui, com uma era tecnológica que veio para desafiar tudo o que era estabelecido. A internet simplesmente explodiu. De repente, a gente tinha redes sociais, dados de sensores, cliques, posts, um volume e uma variedade de informações que o modelo relacional nunca foi desenhado para aguentar. A necessidade de crescer muito, muito rápido mudou completamente as regras do jogo. E foi aí que o modelo tradicional começou a mostrar umas rachaduras. E escalar um banco SQL geralmente significava comprar um servidor maior, mais potente e bem mais caro, o que a gente chama de escalar verticalmente. Mas a internet precisava do contrário, distribuir o trabalho em vários servidores mais baratos, ou seja, escalar horizontalmente. A estrutura rígida deixava tudo mais lento para evoluir e as consultas que precisavam juntar várias tabelas, os famosos joins, viravam um pesadelo de lentidão. Foi dessa necessidade que nasceu o desafiante, criado especialmente para esse novo mundo de dados. Então, entra em cena o NoSQL. E a primeira coisa que a gente precisa sacar sobre NoSQL é que não é uma coisa só, é uma família inteira de bancos de dados diferentes. A gente tem modelos de documentos, chave-valor, coluna, grafo, cada um otimizado para resolver um tipo de problema. O próprio nome evoluiu. Passou de não SQL para não apenas SQL. E isso é fundamental, porque sugere um mundo onde eles convivem, não competem. A prioridade aqui é outra: velocidade, flexibilidade para lidar com qualquer tipo de dado e, acima de tudo, uma escalabilidade absurda. Aqui está a grande diferença de filosofia. Enquanto o SQL segue o ACID com sua consistência imediata, o NoSQL geralmente adota a filosofia BASE. BASE significa basicamente disponível, ou seja, o sistema está quase sempre no ar. Soft state, o estado pode mudar com o tempo. E o mais importante, consistência eventual. Isso quer dizer que os dados vão ficar consistentes eventualmente. É uma troca consciente. Abre-se mão da consistência total e imediata para ganhar uma disponibilidade e uma escalabilidade gigantescas. Certo, então como fazer a escolha? A questão, no fim das contas, não é qual deles é o melhor, mas sim qual é o mais adequado para cada situação. Essa tabela resume tudo de forma brilhante. De um lado, o SQL, com seu esquema fixo, escalabilidade vertical e consistência forte. Do outro, o NoSQL, com esquema flexível, escalabilidade horizontal em muitos servidores e geralmente consistência eventual. E dentro dessa família NoSQL, cada modelo tem seu superpoder. O chave-valor, tipo o Redis, é perfeito para cache, por ser absurdamente rápido. O de documento, como o MongoDB, é ótimo para catálogos de produtos que têm atributos que mudam o tempo todo. Família de colunas é para Big Data pesado. E o de grafo, bom, o de grafo é um show à parte. E essa imagem aqui ilustra o poder dos bancos de dados de grafos de uma forma incrível.
À esquerda, a gente vê a complexidade que pode ser um join em SQL para achar conexões. Agora, olha para a direita, num banco de grafos tipo Neo4j. Os relacionamentos são a parte mais importante. As conexões são diretas, o que torna consultas de redes sociais ou sistemas de recomendação uma coisa absurdamente rápida. Isso tudo nos leva à grande conclusão dessa aparente rivalidade. A abordagem mais inteligente hoje em dia não é de substituir um pelo outro, mas sim de fazer os dois trabalharem juntos. A lição mais importante disso tudo é que essa mentalidade de um contra o outro já ficou para trás. As melhores arquiteturas de software hoje em dia não escolhem um lado. Elas usam o que cada um tem de melhor. E existe até um termo técnico para isso: persistência poliglota. A ideia é que uma aplicação moderna precisa ser fluente em várias linguagens de armazenamento de dados, escolhendo a melhor para cada pedacinho do sistema. Vamos ver na prática como isso funciona. Imagina um aplicativo de e-commerce. Primeiro, as contas dos usuários e os pedidos, que são super críticos, ficam num banco SQL para garantir consistência total. Segundo, o catálogo de produtos, com um monte de atributos diferentes que mudam a toda hora, usa um banco de documentos NoSQL bem mais flexível. Terceiro, o carrinho de compras, que precisa ser mega rápido, usa um banco de dados chave-valor. E por fim, o sistema que recomenda produtos usa um banco de grafos para mapear todas as conexões entre pessoas e produtos, cada peça do quebra-cabeça com a ferramenta ideal. E para fechar, esta citação resume perfeitamente a mentalidade que a gente precisa ter. A verdadeira sabedoria não está em defender uma tecnologia, mas em entender o problema a fundo para escolher a melhor ferramenta. A pergunta mudou, e com ela, a nossa capacidade de construir sistemas cada vez mais poderosos.